Pessoal, eu tava reparando aqui na câmera, né? Eu tô vendo aqui que eu tô bem debaixo da luz e assim, meu, eu tô com uma mente brilhante hoje, né? Piada ruim, né? Vamos lá, pessoal. Olha aí, olha lá de novo nós aqui falando a mesma coisa, né? Vamos aumentar a tela para que vocês consigam ver de maneira muito mais legal, né? Pá, 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 pá. Usamos o comando CD para acessar as pastas e as nossas aulas estão dentro da pasta Documentos e a pasta FC de Física Computacional. Nós temos agora a criar a pasta aula 8, que é a nossa nona aula, e para criar a pasta é o comando mkdir, certo? Aula 8. E agora, dessa vez, eu não vou esquecer de acessar essa aula 8. Então, eu vou usar o comando cd, aula 8, e vamos entrar lá. E o que a gente vai fazer na aula de hoje, professor? Bem que a gente podia ficar só conversando, né? Mas como esse aqui é um monólogo, então vamos para a aula. A gente vai trabalhar hoje, pessoal, com verificar se os números aleatórios que nós estamos gerando são números com uma distribuição uniforme. E a gente vai fazer isso de uma forma gráfica. Olha aí que bacana. Então vamos lá. Então vamos criar o nosso programa, né? Eu vou chamar esse programa de xy.c. Daqui a pouco vai ficar claro o porquê de eu vou chamar ele de xy, tá? Então, como de praxe, né? A gente vai lá e coloca o nosso include std io, né? O include stdlib. Aí a gente vai para a nossa função principal, que é a função main, né? E a gente começa colocando o nosso if lá pro caso da semente, né? Então, se argc for diferente de 2, então eu coloco uma mensagem de erro para o nosso usuário falando que ele tem que colocar o nome do programa e mais uma semente, tá? Qual é a semente aqui nesse caso? A gente vai usar então o argv na posição 0. Isso, e aí caso dê problema, né? Então eu peço para o programa parar de executar e aí beleza. Então aqui eu já vou começar colocando aqui uma nossa variável i. E aí agora eu vou criar duas novas variáveis, double x e y. Na verdade não precisa criar essas variáveis não, vamos fazer um programa mais simples ainda, né? Então, olha lá, pessoal, eu já vou criar um laço fora aqui, só que agora eu não vou gerar só 10 números aleatórios. Eu vou gerar uma porrada de números aleatórios. Pensa no número aí, né? Se você pensou em 1000, 1000 é pouco, né? Vamos pro meu salário aqui, 1 milhão. Ó, professor, tá bom, né? Não, eu vou colocar só 10 mil, que ainda também não é meu salário, não, é menos. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar printf, né, porcentagem. Nesse caso eu vou colocar porcentagem e eu vou explicar por quê. E depois eu vou colocar porcentagem e também, tá? Já explico o que é essa porcentagem e. E aqui eu vou gerar então dois números aleatórios. Como é que gera números aleatórios, né? De 0 a 1 é o double primeiro para fazer o casting, né? Aí eu coloco a minha função range que gera um número inteiro aleatório e coloco aqui o range max, certo? E depois eu coloco uma vírgula e faço de novo o mesmo processo, double range, né? E aqui eu coloco range max, tá? Então cada vez que eu chamo essa função, ela puxa um número aleatório com base na primeira semente, tá? E faltou exatamente isso aí, né? Faltou o srange e aqui eu colocar o atoy argv na posição 1. Perfeito? E aí ele vai gerar 10.000 pares ordenados. É essa a questão, por isso que eu coloquei XY, porque eu quero montar um gráfico e mostrar para vocês que esses pontos vão preencher um espaço de 1 por 1. Tá legal? Então vamos verificar esse programa aqui de 15 linhas se ele está funcionando. Então a gente vai colocar aqui o GCC, XY, compilou. E quando eu colocar ponto barra ponto alt, eu tenho que também colocar a semente. Nesse caso eu vou colocar hoje a semente número 11. E aí ele vai gerar agora 10.000 números pares ordenados aleatórios. Olha aí, pessoal, já gerou, né? Então você vai ver aqui que se eu for correr, ó, gerou um monte de números, certo? Vou lá pro final já, mas esses números na tela não me servem de nada, tá? Então eu tenho que armazenar esses números dentro de um arquivo para depois fazer o gráfico desse arquivo. E como é que faço isso, né? Lembra lá como é que faz para gerar um arquivo para vocês começarem o programa de vocês? É só usar o símbolo de maior, tá? E aí eu vou agora escrever assim, ó, xy.dat. Professor, por que ponto .dat? Né? Pode ser ponto o que você quiser, tá legal?
quando a gente está trabalhando no terminal, você coloca a extensão que você quiser, mas tem que lembrar que essa extensão ela tem que ter um significado para depois você lembrar no futuro. Você pode usar TXT, que é de texto, porque na verdade são caracteres, aqui são números, né, que você pode usar como texto. Eu gosto de usar o termo DAT, porque ele refere-se a dados, né, ou data do inglês aí, tá legal? E você pode também utilizar, como é que se diz? CSV, que é um padrão também de formatação de arquivos aí, mas pouco importa o que você vai colocar, tá? Por que pouco importa? Porque é isso aí, né? Ele vai usar isso daí, tá legal? Então agora coloquei esses números aleatórios lá, tá? Então, se eu abrir o arquivo aqui xy.dat, né? Vou lá no final, ele mostra aqui que esse arquivo aqui tem 10 mil linhas. Esses números aqui na coluna da esquerda, eles representam o número da linha, tá legal? No meu editor de texto aqui, tá? E agora eu preciso fazer o gráfico disso daqui. Então eu vou usar agora um software chamado Gnuplot, tá? O Gnuplot é um software que faz essa questão de gráficos. Qual é a vantagem do Gnuplot? Não tem. Qual a desvantagem? Difícil de usar. Mas professor, por que você usa essa porcaria então? Porque ele funciona no terminal. E não só isso, ele faz gráficos de altíssima qualidade, tá? Então vamos ver esse gráfico aqui, como é que ele funciona. Então a primeira coisa que vocês podem notar é que ele não tem interface gráfica, meu Deus do céu, não tem onde eu clicar aqui. Ele funciona tudo por comando. Mas aí a gente vai trabalhando tanto que vocês vão lembrando esses comandos, né, de tanto vocês fazerem uso. Mas se você conhecer outro software também que faz gráficos, inclusive até o Excel você pode utilizar, tá? E aí eu recomendo assim abrir os dados, salvar esses dados não em .dat, mas em CSV, que aí o Excel já abre direto, tá? E aí você pode usar o Excel para fazer os seus gráficos aí. Então vamos lá, fazer o gráfico aqui simplesmente eu uso a palavra plot, né? Plot do inglês quer fazer pontinhos, tá? E aí aqui eu vou passar o nome do meu arquivo de dados, que é o xy.dat, tá legal? E aqui eu vou fazer assim, ó, só xy.dat. Se eu der Enter aqui, ele já vai fazer o gráfico. E daí eu vou refazendo esse gráfico para fazer ele com um pouco mais de qualidade, deixar ele um pouco mais apresentável e ficar mais fácil da gente entender. Então eu vou dar Enter aqui, ele vai abrir uma janela e vai mostrar essa janela completamente preenchida por pontos, né? Então tem umas regiõezinhas aqui que estão um pouquinho mais vazias, e tem umas regiõezinhas um pouquinho mais cheias. Mas na média ele parece estar muito bem distribuído, eu mostrando assim que a nossa distribuição ela é uniforme. Vocês estão vendo que ele está utilizando o sinal de mais para representar os pontos, né? Eu não gosto muito dessa representação, então o que eu costumo fazer aqui, ó, né? Eu costumo sempre usar a setinha para cima para recuperar o último comando que eu coloquei. E aqui eu vou colocar a palavra PT. PT é a abreviação de Point Type, né, que é o tipo do ponto que eu vou utilizar. Eu gosto muito do ponto 7, que é uma bolinha completamente pintada, tá? E aí se eu até der um zoom aqui, ó, aqui é difícil dar zoom nesse programa, né? Mas você vai ver que ela vai ficar completamente pintada, tá legal? Outro detalhe que é um pouco mais curioso, né? Se vocês olharem o meu gráfico, deixa eu retornar ele aqui, né? Você vai ver que o eixo do X está maior do que o eixo do Y, o eixo da abscissa está maior que o eixo da ordenada, né? Isso não é legal, porque os dois têm a mesma escala entre 1 e 1. Então, para consertar isso, eu tenho que usar um pequeno comandinho, né? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, set ratio -1, tá? Esse ratio aqui é a razão de proporção, e a razão de proporção -1 use as duas coisas proporcionais. Se um vai ter de 0 a 1 e o outro é de 0 a 2, então esse aqui vai ser o dobro do que esse aqui. Mas como os dois são iguais, então ele vai montar exatamente um quadrado. Set ratio... Opa! Eu errei aqui alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Por que ele não está aceitando set ratio? Ratio. Deixa eu ver aqui o help dele, né? Então ele está falando aqui para colocar o help set. E aqui eu vou procurar pela palavra, vamos ver. Aí ele está falando para pressionar a tecla Enter para mostrar mais. Eu tenho que procurar aqui o set. Ah, lembrei, tá? Não é ratio, né? Opa, deixa eu sair daqui agora. Agora não quer sair. Isso. É set size ratio -1. Faltou o size antes. Desculpa lá, pessoal. Agora eu lembrei. Então vamos lá agora. E aí você vai ver agora que ele fica bem certinho aqui, um quadradinho perfeitinho.
tá? Então isso aqui já dá uma noção legal para a gente trabalhar. Se eu quiser diminuir um pouquinho mais esses pontos, eles estão um pouquinho grandes, né? Então tá ficando meio encavalados, certo? Então eu posso voltar para o Gnuplot e fazer o PS. PS é Point Size, né? E aqui eu posso usar, sei lá, metade do tamanho, 0.5, né? Aí faltou, cada vez que eu abro o Gnuplot eu tenho que rodar novamente o Set Size Ratio -1. E aí ele fica agora os pontos bem bonitinhos aí, tá legal? Bom, mas para mostrar que esses números vão ficando cada vez mais homogêneos, né? Conforme eu vou aumentando a minha amostragem, então agora ao invés de trabalhar com 10 mil números, eu vou tentar trabalhar com 1 milhão, tá? Então vamos fechar o nosso gráfico. Vamos aqui agora novamente no nosso programa, né? O nosso programa aqui agora, ao invés de escrever 10 mil, certo? Eu vou escrever 1 milhão, né? Mas aí eu fico assim perdido, né? Eu às vezes tenho um problema de visão aqui, eu fico olhando esse monte de zero, não consigo contar. Então uma forma de você não errar o número de zeros é se lembrar que milhão é 10 à sexta, né? Então coloca assim a letra E e o número 6, tá? E é do expoente à sexta, né? Como se fosse 10 elevado à sexta, certo? Que daí dá um número 1 seguido de 6 zeros, que é 1 milhão. Então vamos lá. Então vou compilar esse nosso programa, certo? E vou executar. Quando eu executo novamente dessa forma, tá? Ele vai sobrescrever o arquivo anterior. Então ele apaga tudo que estava no arquivo anterior e escreve em cima dele. Então esse arquivo agora, né? Ele vai ter aí as suas 1 milhão de linhas, tá? Então agora novamente eu vou lá no Gnuplot, faço o set size para ele ficar quadradinho e vou novamente fazer esse gráfico e você vai ver que ele vai ficar maravilhoso. Olha lá, né? Se ele conseguir carregar esse 1 milhão de pontos aí, que é muito ponto. Vamos lá, rapaz. Tem pressa não, né? Ó, preencheu tanto, mas tanto que ele ficou completamente uniforme. Tá vendo? É muito ponto, né? E ele ficou realmente completamente uniforme. Então a nossa distribuição é uniforme. E isso é importante para a nossa próxima aula que vem daqui a pouco, pessoal. Espero vocês e até lá.